Oi, gente, boa tarde. Sextou aqui nos Donos da Bola. E no nosso sextou o som é dele, Cabeção DJ. E olha só, hein? As vésperas aí da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter quer manter o embalo diante do Palmeiras em São Paulo. O Grêmio precisa da primeira vitória na competição contra o Fluminense na Arena. E para essa resenha ficar melhor ainda, tá chegando o Alex Bagé. Boa tarde, Bagé. Qual é o teu destaque dessa rodada que está prestes a acontecer? Muito boa tarde, Cris. O destaque são duas situações bastante diferentes. O Inter joga fora de casa contra um dos favoritos ao título. O Grêmio joga em casa contra um time que está apanhando de todo mundo, mas o Grêmio ainda não ganhou. E começamos o nosso giro com o Internacional. E para isso vamos ao vivo até o estádio Beira-Rio, onde está o repórter Taigor Junk com informações do Colorado, que tem pela frente outro candidato a tudo neste ano, né, que é o Palmeiras. E o Taigor acompanhou o último treino do Internacional antes da viagem de agora à tarde. Boa tarde para você, Taigor. Boa tarde, Cris. Boa tarde também ao Bagé. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Donos da Bola. Aconteceu agora há pouco aqui no estádio Beira-Rio o último treino antes da viagem da delegação colorada rumo a São Paulo, onde enfrenta no próximo sábado a equipe do Palmeiras. A imprensa teve acesso apenas à primeira parte do treinamento e notou uma ausência importante. O volante Rodrigo Dourado ficou no vestiário tratando ainda daquela lesão que tem no joelho esquerdo e vira dúvida para o confronto contra o Palmeiras. Richelli e Rodrigo Lindoso pintam como opções para o técnico Odair Hellmann. Cris. Tá certo, Taigor. Já já a gente aciona o Taigor novamente. E o Grêmio ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Fluminense domingo na Arena. O repórter Marcelo Salzano atualiza a situação do tricolor pra gente. Boa tarde, Salzano. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. E o técnico Renato Portaluppi encaminha nesta tarde, aqui no CT Luiz Carvalho, o time do Grêmio para o jogo contra o Fluminense domingo às 7 horas da noite na Arena. O mistério está na escalação. Titulares ou reservas diante do tricolor das Laranjeiras? Eis a questão. O grupo do Grêmio, sempre falo que é um grupo muito bom, um grupo muito qualificado, jogadores de alto nível. Então, não importa, aqui não tem titular, não tem reserva, qualquer jogador que colocar em campo é de alto nível. E segunda-feira tem novidade aqui na programação da Band RS, porque tá chegando ele aqui, ó, o responsável por essa mudança, ele que vai estar de programa novo, André Machado. Chega aqui, André. Olá, e aí, Cabeção? Que honra te receber aqui no programa. Pela primeira vez no Donos da Bola, sabia que ia passar a bola aqui pro André. Passa a bola. Pronto. Porque agora o André é o dono da bola. Conta pra gente essa novidade. RS acontece coladinho na gente. O dono aqui. da bola continuam sendo vocês, né? Eu vou estar na sequência, a partir de segunda-feira, quando sai do ar o Donos da Bola, a gente começa com o RS Acontece, que vai ser um programa que eu espero contar muito com o telespectador, porque eu sei como ele vai começar e não quero saber como ele vai terminar. Ah, coisa assim que é bom. Vai ser um isso que te motiva. É um telejornal, mas não é esse telejornal convencional que a gente está acostumado. Vai ser um programa que a gente vai conhecer ele no dia a dia, na verdade, viu, Bagé? Vai ter entrevista ao vivo aqui, vai ter muita gente vindo da rua, mas sobretudo a gente quer experimentar os limites que a tecnologia hoje nos dá, né? Skype, Hangout, Duo, seja lá o que for, enfim, WhatsApp. Vai ser muito bacana, acho que a gente vai abrir um espaço novo. E agora, olha só minha responsabilidade, né? Eu estou no meio de duas divas, né? Recebo da Cris Bart e entrego para Regina Lima. É verdade, a partir dessa segunda, dia 6, o Donos da Bola vai até a 1h30 da tarde, né? Porque da 1 à 1h30 vai ter o debate com a turma do Toque de Bola aqui. E à 1h30 da tarde vem André Machado com RS Acontece e na sequência vem Regina Lima e o Band Mulher. Eu vou me empolgar de vez em quando, dependendo do que vocês estiverem falando mal do Inter, eu vou entrar. Não, mas te empolga agora, pode se empolgar Pode agora, eu quero saber já. se tu tá gostando dessa fase do Inter, da vitória contra o Flamengo, o que esperar desse jogo contra o Palmeiras. Qual é o Colorado que não gostou da vitória contra o Flamengo, né? O que o Colorado não gostou foi de como o Inter se portou no jogo contra o Chapecoense. A Internacional tinha que ter ido com mais
esforço. O Inter se dá bem contra os grandes, só que não pode perder ponto contra os pequenos. Eu acho que o Inter vai fazer um grande jogo contra o Palmeiras, está empolgado nesse momento. E lembrando que na semana seguinte já tem o River Plate, né? É verdade. O Inter é líder do grupo, mas está aí cobiçando as primeiras posições depois tem na Libertadores no Brasileiro. Não, tá uma sequência boa. Mas assim que é bom, né? É muito melhor jogar contra o Palmeiras, o River e o Cruzeiro do que emparedar o Verdense, Boa Esporte e outras coisas que tanto o Inter quanto o Grêmio já conviveram. André, tá sempre convidadíssimo a vir aqui falar do teu Internacional. Pode deixar. Tem mais notícia do Inter pra gente daqui a pouco? Tem, daqui a pouco tem notícia de Inter, tem notícia de Grêmio, mas antes a gente vai acompanhar uma visita que o repórter Matheus Dávila fez aos estúdios da Rádio Bandeirantes e falar dessa novidade que a partir de segunda vai estar aí na sua tela. Fala, Cris Bart, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Você sabe bem, Cris, debate no rádio tem nome, é Toque de Bola. Segunda a sexta-feira, 11h30, na Rádio Bandeirantes. Só que essa galera, a partir de segunda, 13h, estará aí com vocês no estúdio, rádio e TV. Só que o horário na rádio segue igual, viu, Cris? É 11h30, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Bandeirantes. Mas vamos invadir esse estúdio? Hoje é o último dia que eles fazem aqui de cima na TV. Vamos chegar aqui com essa galera, porque aqui o papo é quente, o debate é muito sério. Essa turma precisa começar com licença, chegar aqui, Rádio Bandeirantes, aqui o papo é quente, Daniel Oliveira. O papo é quente e é reto. Há muito tempo, deixa eu falar uma coisa, há muito tempo o meio-dia da Band tem debate, né? A tarde da Bandeirantes começa com debate e vocês vão aquecer isso, Daniel. O debate sempre foi tradicional na Rádio Bandeirantes, né? Desde a época do apito final, agora com o toque de bola. E estaremos invadindo o estúdio dos donos da bola também a partir de segunda-feira com esse papo franco, reto e descontraído, né? Ô, Cláudio Duarte, você tá acostumado já com as câmeras, Claudião? Olha, acostumado não, mas a única coisa a lastimar é que o Pitangui morreu, porque senão a gente ia arrumar as latas deles, porque agora tem que mostrar a lata, né? Não é só falar. Tem que vir bem arrumado. Vamos lá, Roberto Pauletti. Roberto Pauletti, o debate aqui ele costuma ser quente. O ouvinte da Rádio Bandeirantes está acostumado. Vira pra câmera lá, cara. Agora tu tem que olhar pra câmera, Pauletti. O nosso ouvinte nós somos privilegiados porque o ouvinte é muito participativo. Ele não apenas ouve o que a gente fala, e nós só falamos coisa boa aqui. Ele não só nos ouve, como ele interage e contribui. Mesmo quando ele critica, ele critica com base. Debate bom é aquele que tem discussão, contraditório. Deixa eu passar para cá. César Cidade Dias, o que o telespectador dos donos da bola, a partir da 13h, vai ver na tela da TV? Pois é, muito legal isso. Primeiro, inovação, né? Como é legal a gente poder interagir TV e rádio, né? Mas é importante a gente colocar que nós vamos ter contraponto, nós vamos ter ponto, nós vamos ter muita conversa, muito assunto e de um time que se dá muito bem e que sabe muito fazer o que está fazendo. Atrapalhei a Rádio Bandeirantes, Cris, mas daqui a pouco eles vão voltar aí nos donos da bola. Essa turma, 13h, a partir de segunda-feira, estará aí embaixo com vocês, rádio e televisão, tudo junto aqui na Bandeirantes, Cris. Isso mesmo, Matheus. E o âncora do Toque de Bola está aqui, que é o Alex Bagé, não participou ali da intervenção do Matheus, porque já estava se preparando para entrar aqui no estúdio comigo hoje nos donos, né, Bagé? Mas vai ser muito bacana, a gente está muito feliz com o que está acontecendo, porque consegue unificar os dois principais produtos de futebol da Bandeirantes, né, que na TV é o Donos da Bola e na rádio é o Toque de Bola nessa questão do debate. Então tá muito legal e agora te prepara, Cris, porque o pessoal fala demais. É mesmo? Não, mas eu já tive uma palhinha, uma amostragem. Mas todo dia é pior, é bem pior. Tá, olha, ele sabe o que ele tá falando, né? Se o pessoal fala, mas tudo bem, eu vou estar muito bem acompanhada a partir de segunda. Lembrando que o Donos começa 12h30, né? Com reportagens, entrevistas, opinião também. E a partir da 1 até 1h30, o Toque de Bola desce aqui, a resenha conjunta junto com a Rádio Bandeirantes. E olha só, vamos falar de Inter, Bagé? Bora? Vamos falar de Inter porque uma estrela desponta. Martin Sarrafiori conquista seu espaço jogo a jogo. A tarefa dele não é nada fácil não, viu? Afinal, o garoto costuma substituir D'Alessandro. E o que poderia ser um árduo desafio se torna uma saudável comparação. Seria ele o novo argentino ídolo da torcida? Sai um argentino e entra outro no time do Internacional.
O primeiro camisa 10, 38 anos, o maior ídolo portenho da história do clube e que fez isso aí no primeiro tempo contra o Flamengo. Serviu Guerreiro para abrir o placar. O segundo, um garoto de 21 anos, também canhoto, que para os argentinos se diz surdo, mas que na verdade foi ovacionado de forma ensurdecedora depois de fazer um belo gol no Beira-Rio, o da vitória contra o time carioca. Aí as comparações são inevitáveis e o mais jovem garante que tem muito que se espelhar no compatriota. Quanto às comparações, elas ficam só no papel. Dali fez muitas coisas espetaculares aqui, ganhou tudo e estou feliz de tê-lo como companheiro e sou muito grato a ele por tudo. Com chances de virar titular ou pelo menos entrar sempre no segundo tempo dos jogos, Martin Sarrafiori agora está mais aliviado, depois que o Inter divulgou o fim do processo do Huracan na FIFA. O ex-clube do jovem promissor alegava aliciamento e pedia 10 milhões de dólares de indenização. É uma tranquilidade parar de falar sobre isso. É algo que sempre se perguntava. Estou feliz que isso acabou e vamos seguir adiante. O Inter encara o Palmeiras amanhã em São Paulo. Se Sarrafiori vai ou não vai começar o jogo, fica por conta do técnico Odair Hellmann. A ideia é ter força total. O novo xodó da torcida colorada recém está ganhando espaço no time, assim como um ídolo que surgiu aos 17 anos no jogo contra o Palmeiras, também em São Paulo em 2006. O atacante Alexandre Pato deu show. Lembranças e comparações à parte, o palco do Brasileirão está disponível para o argentino tentar repetir o espetáculo do Beira-Rio. Bagé, te devolvo a pergunta. Seria Sarrafiori o novo argentino ídolo do Beira-Rio? Sabe que eu costumo dizer que principalmente quando os meninos começam, a gente tem que ter muita tranquilidade, assim. O Internacional, por exemplo, todo volante que começa e tem cabelo loiro, ele é o novo Falcão. Já compararam o Bolatti ao Falcão, já compararam o Charles ao Falcão. O Bolatti hoje está no interior da Argentina, o Charles está no Sport Recife. Por que eu estou começando com esse viés? Porque o Sarrafiori está sendo formado no Internacional. Porque ele chega com 20 anos, mas ele não era nem jogador profissional. Eu gosto muito dele. Para mim, há muito tempo o Internacional não tinha um jogador que ele entra para oxigenar, para ter uma intensidade. Mas ele tem uma série de coisas ainda para aprimorar. Ele ainda está desenvolvendo a questão física, que ele era muito magro quando chegou aqui. Eu acho ele ainda é bem franzino, Ele ainda é franzino, mas ele já está um pouquinho mais forte. Claro. Mas eu penso que a única comparação que tem hoje é o país de nascimento. O D'Alessandro é um jogador que quando chegou no Internacional, ele já tinha passado por Olimpíada com a seleção argentina, já tinha passado por 4 países fora da Argentina, então é totalmente diferente. O Sarrafiori, ou Sarrafinho, como os colegas chamam, ele está chegando e desenvolvendo, ele está desabrochando no Internacional. Mas eu colocaria ele como titular. Mas tem tudo para ser um grande ídolo, né? É uma estrela que desponta. Tá aqui na minha mão, ó. Vai pra prancheta depois. Daqui a pouco. Hoje é dia de prancheta do Bagé, você sabe. E Sarrafiori, mostra o Sarrafiori de novo, Bagé. Ali, ó. Tá do tamanho dele, bem pequenininho. Mas ele joga muito. Sarrafiori aí, ó. Tá aí na mão do Bagé, daqui a pouco tem a prancheta. E é sobre Sarrafiori que a gente vai lá no Toque de Bola, lá na Rádio Bandeirantes, conversar. Oi, Daniel. Boa tarde. Olá, Cris Bart, Alex Bagé. Estamos aqui no nosso glorioso estúdio da Rádio Bandeirantes, já se habituando, né? Porque a partir da segunda-feira tem uma rotina diferente, né? Ô, Daniel, pois Oi. é verdade. Olha só, falando aqui do que eu estava conversando com o Bagé, nós falávamos sobre Martin Sarrafiori. E eu queria a avaliação de vocês, se ele é candidato aí a novo ídolo mesmo no Internacional, porque é uma estrela que desponta, sempre entra bem e a torcida clama por ele. Olha, eu acho que ele tem todas as ferramentas para ser um grande jogador. A idolatria no futebol é diretamente proporcional aos resultados que ele conquista. Então, eu não penso nele como um ídolo, porque eu quero que ele tenha o desempenho que o D'Alessandro teve, que o Rubem Paz teve, que o Dorinho teve, que tantos E ainda está longe para isso. E ainda ele está muito longe desse jogador. Está em formação, né, Paulo? Mas que ele tem as ferramentas, ele tem. Está em formação, mas não dá para estar forçando essa barra, não. Essa forçação de barra vai criar um clima difícil para o próprio menino.
Tem que deixar que ele vá naturalmente buscando e ocupando os espaços que a qualidade dele permitir. Ele já é titular? Não. Não é titular. O time do Inter, o provável... Se eu fosse o Odair, seria. Mas aí acho que a pergunta do César, ela está relacionada à condição dele para o jogo de amanhã, por exemplo. Amanhã joga o D'Alessandro. Não, e a condição Mas o D'Alessandro geralmente joga em casa, né? Eu estou me referindo mais à construção dele como ídolo, em cima da pergunta que a Cris Bart fez, porque a construção, ela passa primeiro, por isso que o Bagé acabou de falar. Ele precisa ser titular. Mas o Bagé é um ofensivista, né? Por ele jogaria o Nonato e o Sarrafiori, não, O dia em que o Beira-Rio lotado, o D'Alessandro jogando, a mesma coisa que ele vem jogando, pedir o nome do Sarrafiori, ele começa a ter a chance de ser titular. Vai ser o próximo jogo. Mas é por isso que eu estou destacando, eu colocaria o Sarrafiori na minha concepção de futebol, mas pelo Odair ainda fica essa dúvida. Só que nos jogos no Beira-Rio, geralmente começa o D'Alessandro. Esse jogo sendo fora, daqui a pouco, somado ao que ele fez no segundo tempo, pode até sobrar uma vaguinha para ele, né? Para dar uma intensidade. O Sarrafiori está numa situação que é muito confortável. Ele vai jogar todos os jogos. Como o D'Alessandro. Os dois vão jogar todas as partidas. Tá, mas o Potker bailou na curva, então. Olha, o que parece... Já é um avanço, né? Mas pelo que a gente está projetando, eu não sei se o Bagé segue essa linha. Acho que agora a coisa ficou bem clara, que o Inter joga com o tripé de volantes, com o Dourado, Edenilson e Patrick, e a figura do meio-campista. Mas no último jogo o Inter não Daniel. jogou. Agora não vai abrir mão disso aí o Daniel. Odair. Oi, Cris. Preciso mudar o rumo dessa prosa. Vamos falar de Grêmio? Vamos O que o Renato precisa ajustar para vencer no Brasileirão, dessa vez diante do Fluminense? Vai, César, que é tudo contigo. O Renato precisa primeiro mudar a atitude dos jogadores que atuaram, sobretudo no jogo contra o Avaí. O presidente Romildo mostrou já insatisfação com relação à atitude dos jogadores. O time é o time que o Grêmio tem. Vai jogar o GPR de novo, vai o Matheus Henrique, porque não vai jogar na outra quarta. Tem que jogar, acaba jogando o André. Tem que jogar o Everton. O Everton tem que querer jogar mais do que está querendo. É o melhor jogador? Mas precisa querer também. Ou se não, bota o PP, bota os outros para jogar. Será que ele não está querendo ou é os adversários que entenderam que a partir do instante que ele veste a camisa amarela ele tem que ser muito melhor marcado? Mas ele está caminhando em campo, Claudião. Ele não pode entrar, entrou. Eu só perguntei. Ele está jogando de pantufa. A passada do Everton mudou. O Luan saiu de campo com menos entusiasmo do que nós temos na hora de almoçar ali. Sabe, o Grêmio entrou no quase... Tomara que não seja o que eu estou dizendo, de chegar naquela zona de conforto, porque ficou muito claro que contra o Avaí, parece que em algum momento ia se apertar um botão e o Grêmio ia ganhar o jogo. E o Grêmio quase perdeu para um dos piores times do campeonato. Bagé, sabe que eu acho que o problema emergencial que o Grêmio tem que resolver é que os laterais voltem a dar o suporte para os dois meio-campistas, os dois primeiros volantes do Grêmio, que tanto resultado dava até pouco tempo atrás. Porque hoje os dois laterais do Grêmio, e o Claudião tem uma tese interessante, tá que aí, eles estão segue sendo lá a mais resenha marcados. Na Rádio Bandeirantes. Bagé, enquanto vocês estavam falando sobre Grêmio, apareceu umas imagens do treino do Grêmio de ontem, do Renato. Ele estava numa conversa, ele estava numa resenha, alguma coisa estava incomodando o Renato. Eu acredito que o Renato está tentando, de alguma maneira, remobilizar esses jogadores. É o que eu estou acreditando que tenha, porque em determinado momento da conversa do treino, aparecia até ele conversando com o Paulo Vitor, ele conversando com os jogadores de defesa. Por isso que eu considero que ele está tentando, de alguma maneira, ver o que está acontecendo. Porque é o mesmo time que até bem pouco tempo nós dizíamos que não mudava, mesmo com as peças. Ele não te parece irritado ali? Irritado, discutindo... Ali, mas pelo estilo do Renato, pelo que a gente está vendo, ali está rolando mais uma brincadeira. Ele está pegando no pé do João Paulo Fontoura, que é o assessor de imprensa do Grêmio, que é o que aparece de camiseta preta, e que o Renato apelidou desde que chegou aqui, chamou de sombra, porque ele está sempre perto do Renato. Então, provavelmente ali conhecendo o dia a dia, o Renato tá tirando alguma onda lá em cima de alguma conversa deles. Parece que ele está dramatizando uma situação. Está encenando. Está encenando. Com certeza. É alguma brincadeira com o João Paulo. E ali do lado o Deco Nascimento, que é a cara do Tardelli, né? Mané. Se ele fosse pai do Tardelli... E aí, a resenha dele com o Paulo Vitor. Aí conversa séria. Aí provavelmente posicionamento defensivo. Consegue fazer leitura labial?
É que agora ele botou o dedo bem na frente na hora que falou. Cabeção consegue? Não consegue? Tá bom. Olha só. Ali deu pra notar agora que ele tá dizendo o seguinte: o pessoal do Donos da Bola tá filmando aqui, vamos falar qualquer coisa que senão a Cris vai entender lá. Boa, é exatamente isso. Olha só, o Grêmio entra em campo domingo, atrás da primeira vitória no Brasileirão. E para receber o Fluminense na Arena, o tricolor segue o dilema entre titulares e reservas. O começo de campeonato brasileiro do Grêmio não foi como o torcedor esperava. Desempenho preocupante. Conversas com o grupo de jogadores. Por exemplo, esta aí, do técnico e maior ídolo do clube, com o goleiro Paulo Vitor. Com um time misto, empate contra o Avaí em Florianópolis. Já com a força máxima, derrota em casa na estreia diante do Santos. O foco no Grêmio ninguém esconde. Está no jogo decisivo da próxima quarta-feira contra a Universidade Católica na Arena, no encerramento da fase de grupos da Libertadores. Um empate garante o tricolor nas oitavas de final da competição. Para domingo, diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi mantém o mistério quanto à escalação. Titulares ou reservas? Esta dúvida começa a ser sanada nesta tarde aqui no CT Luiz Carvalho. O grupo do Grêmio, sempre falo que é um grupo muito bom, um grupo muito qualificado, jogadores de alto nível. Então não importa, aqui não tem titular, não tem reserva, qualquer jogador que colocar em campo é de alto nível. Um rodízio entre os atletas não pode ser descartado. Eu tenho que pensar nos jogadores, no cansaço. Não adianta você colocar os jogadores em campo, chegar no segundo tempo os jogadores cansarem pela sequência dos jogos e eu só tenho 3 substituições. Não adianta você querer colocar a mesma equipe toda hora que a gente não chega a lugar nenhum e vamos ter problema de lesões. Apesar do cansaço referido, Luan pode ganhar sequência no time. O Rei da América, em 2017, luta para reconquistar o seu espaço. O Luan está voltando, tem treinado, já melhorou bem na parte física, precisa melhorar ainda um pouco mais. E eu vou soltando o Luan, é o Luan que vai jogar. As oportunidades estão aparecendo, não só para o Luan, mas para vários jogadores. Time forte e elenco qualificado. Alternativas não faltam para o Grêmio seguir sua trajetória na temporada 2019. Pois é, a terceira rodada já do Campeonato Brasileiro começa sábado e a gente vai ver como está a classificação do campeonato agora. Olha só na tela para você, Bagé, o São Paulo líder, 6 pontos, depois Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras, seria o G4, né? Aí depois vem Ceará, Vitória, Atlético Paranaense, aí congestiona, Flamengo, né? Aí congestiona tempo, tudo, né? em bola. É. Mas sabe que se a gente pegar, ó, só São Paulo, Atlético Mineiro e Santos não perderam ainda. Fizeram 100% dos pontos que disputaram até agora. É. Isso em 2 rodadas, claro que tem muita coisa para acontecer, mas depois já embola todo mundo, né? E na segunda página tá a dupla Grenal. Ali o Inter na 13ª colocação com 13 pontos e o Grêmio, Bagé do céu. Mano do céu. Claro, né? É muito precipitado, mas... Né? Mas não é um lugar legal de ficar. Não, é em nenhum momento. O Vanderlei Luxemburgo disse que é a zona da confusão. Mano, e geralmente é a zona da confusão. É que a gente está apostando, bom, claro, que o Grêmio, pela qualidade técnica que tem, o Grêmio vai fazer uma campanha diferente do que está fazendo. Só até que presta atenção ali, tu viu com quem o Grêmio vai jogar? Fluminense, que também está lá. Tá na zona de baixo. O Fluminense tem 2 situações. O Fluminense tem um centroavante que é diferenciado, chamado Pedro, que inclusive ontem fez o gol que o Fluminense, um dos gols do Fluminense no jogo do Campeonato Brasileiro, e um treinador, o Fernando Diniz, que joga sem medo como se não houvesse amanhã. Ele propõe o jogo o tempo inteiro, mas não é um time tão qualificado, por exemplo, como o Santos. A diferença do Campeonato Brasileiro para o Gauchão, quando o Grêmio jogava, é que o Grêmio pegava os outros times, com exceção do Internacional, e os times chegam para jogar e se assustam. No Campeonato Brasileiro, Avaí, Santos, Fluminense, joga como se não houvesse amanhã. Olha só, vamos falar da Copa do Brasil, Bagé, porque ontem aconteceu o sorteio dos confrontos das oitavas de final da competição. Não vai ter nenhum clássico regional, mas alguns grandes confrontos do futebol brasileiro prometem deixar a competição emocionante. Olha aí, ó, Vila Nova ou Juventude contra o Grêmio. Barbada. E o Inter versus Paysandu. Barbada.
Mas, menino, o jogo do Inter e Paysandu me lembra aquele jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro 2002, que o Inter deixou para decidir tudo. Tá aí as imagens. Olha. Cláudio Duarte era o treinador desse time do Internacional. O Inter decidiu tudo na última rodada, foi para cardíaco, menino. Mas um momento diferente, né? O time do Paysandu, que está jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, está com dificuldade de jogar a Série C. Outro dia perdeu para o Ipiranga de Erechim. É um misto de jogadores que não deram certo em pequenos mercados do leste europeu ou da Ásia e voltaram para o Brasil. E alguns jogadores com passagem sem brilho com camisa do Inter e do Grêmio. Eu, sinceramente, penso que seja filezinho com fritas para a dupla Granal. Sei lá. Olha só, Bagé, depois do intervalo tem a prancheta. E aí, o que tu tem na mão aí? Eu tenho pelo lado do Internacional o Sarrafiore. E aqui no Grêmio, na verdade, tem uma função, mas que eu vou falar de 3 jogadores. Ixi. Os camisas 9, André, ou Tardelli, ou Viseu. 3 num só. E aqui o Martin Sarrafiore. Então tá, é daqui a pouquinho, tá? Prancheta do Bagé. Não sai daí, a gente vai ao break, é o som de Cabeção DJ. Não faz e agora ela só... Aí estamos de volta com os donos da bola ao som de Cabeção DJ. Cuidado com a remota aí, Cabeção. Vamos lá pro estádio Beira-Rio, onde está o repórter Tiger Junk. Notícias do Inter, Tiger. O Inter que pega o Paysandu, hein, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Exatamente, Cris. Definição que saiu ainda ontem pela tarde no sorteio lá no Rio de Janeiro. O Inter pega o Paysandu pelas oitavas de final. Jogo de ida no Beira-Rio, jogo de volta lá em Belém do Pará. As datas ainda vão ser definidas. Mas o próximo confronto colorado é contra o Palmeiras. Palmeiras, atual campeão brasileiro, dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari, um dos principais elencos que o futebol brasileiro tem hoje. E quem falou hoje na entrevista coletiva aqui na sala de imprensa, na verdade do CT Parque Gigante, que fica do outro lado da avenida aqui do estádio Beira-Rio, foi o lateral Zeca. Ele projetou um pouco a partida contra o Palmeiras e falou também sobre o bom momento que ele está vivendo atualmente depois da boa partida que fez contra o Flamengo na vitória por 2-1. A gente vai ouvir agora a fala do lateral Zeca, do Internacional. Meu avô, minha família me liga depois dos jogos, faz autocríticas, né? Só que eu sempre comentei com eles e com todo mundo que fala, eu acho que eu vim fazendo um trabalho ao todo igual. Não é porque eu joguei uma partida ou oscilei outra, não. Eu venho fazendo o meu trabalho do mesmo jeito, chegando no mesmo horário, trabalhando antes, trabalhando depois, para poder fazer essas boas partidas. É um momento bom, graças a Deus fizemos uma boa partida, não eu, o Zeca fez, mas o grupo em si todo foi bem, em todos os aspectos. Então procuramos agora manter os pés no chão, porque é um começo ainda, tem muita coisa pela frente, mas... Claro que atuações legais, boas, te dá autoconfiança de poder fazer um bom futebol no próximo jogo, sim, e esperamos fazer um bom futebol lá contra o Palmeiras. Tá aí, ó. Vamos agora conferir a prancheta do Bagé. Bagé, vamos começar com o Internacional? Vamos, Cris. E eu quero saber uma coisa, tu vai falar de Sarrafiore, né? Isso. E eu tenho uma dúvida, o Sarrafiore, ele só... pode jogar no lugar do D'Alessandro? Não. O Sarrafiore, inclusive, não é parecido com o D'Alessandro, né? Se a gente pegar o Sarrafiore que tem entrado nos últimos jogos, o Sarrafiore é uma figura que ele recebe a bola por vezes em velocidade pela intensidade que ele tem. Por exemplo, o D'Alessandro, ele é um jogador que faz a bola andar, mas ele não é um jogador de velocidade. O D'Alessandro é um jogador que volta muito mais para pegar essa bola e armar o jogo. A diferença do Sarrafiore é justamente algo que o Internacional não tem nos últimos jogos, que é a intensidade. O Sarrafiore, ele preocupa muito mais os jogadores de marcação, muito mais como atacante. Geralmente, quando o D'Alessandro tem essa bola, ele pega essa bola mais ou menos no setor de intermediária, na linha que divide o campo. Então, ele atrai a marcação, todo mundo sabe que não dá para deixar o D'Alessandro sozinho. O Sarrafiore joga numa faixa de campo além do D'Alessandro. O Sarrafiore é muito mais próximo do Guerreiro do que qualquer outro jogador do Internacional. Ele dá uma intensidade tão grande que no último jogo, por exemplo, em determinados momentos, com o posicionamento que ele teve, possibilitava, considerando ele um jogador do time titular, que o Patrick pudesse encostar muito mais no Iago e fortalecer um pouco esse sistema de lado esquerdo do Internacional, que já funcionou muito bem na temporada passada, mas sem essa figura do meia. O D'Alessandro é um meia clássico.
O Sarrafiori é um meia / segundo atacante. Ele vai encostar muito mais, vai projetar muito mais a jogada do pivô com o Paulo Guerreiro. E como é que tu avalia os dois juntos, D'Alessandro e Sarrafiori? Fica um pouco difícil, muito porque parceiro, tem... Sabe por quê? Porque tem um outro jogador no Internacional que também não marca, que é o Nico Lopes. O D'Alessandro não marca. O Guerreiro vai segurar os zagueiros pela qualidade natural que ele tem. O Patrick é um jogador que atua mais recuado. Então, como já tem o Nico que não marca ninguém, era por isso que o Odair insistia tanto no Potker ou no Parede. Porque eram jogadores que supriam a ausência de marcação do Nico Lopes. Tendo o D'Alessandro, são dois sem marcar. Por isso que eu inverteria o que fez o Odair contra o Flamengo. Eu começaria sempre com o Sarrafiori e colocaria o D'Alessandro. Depois colocaria o D'Alessandro. Vamos pro Grêmio? Vamos pro Grêmio. Eu disse que eu ia falar de uma função que tem 3 candidatos. A camisa 9 do Grêmio, ela pode ser disputada entre o André, entre o Viseu ou entre o Tardelli. Qual é a diferença de cada um deles? O Felipe Viseu, por exemplo, é um jogador que favorece a bola aérea. Com isso, o Grêmio teria a projeção do Everton e também dos laterais para fazer a jogada de linha de fundo. Qual é a diferença quando você vem pelo meio e quando você vai para a linha de fundo? Aqui está o sistema defensivo adversário, aqui está o goleiro, ele está olhando obviamente para frente. Se o lateral projeta e cruza essa bola, naturalmente, tanto o goleiro quanto os zagueiros, eles precisam se virar pelo lado. Você já deslocou, de certa forma, o teu sistema de marcação, e isso facilita se tu tiver um 9 com qualidade de bola aérea, que é o caso do Viseu. Bom, o Viseu não sendo titular, joga o André, que é o titular absoluto hoje do Renato. O André é um jogador que sai muito mais da área para fazer a jogada de aproximação e do pivô. Ele cria o espaço para que o outro jogador seja projetado. Ele não é um 9 referência. E o Diego Tardelli, na minha opinião, pelo sistema de jogo que o Grêmio atua, valorizando posse de bola e troca de passes, o Diego Tardelli hoje é a melhor opção. Eu jogaria com ele. Porque o Diego Tardelli, estando na figura do 9, ele pode ser tanto referência quanto o jogador que vai trocar constantemente com o Jean-Pierre, ou com o Luan, ou com projeção do Matheus Henrique. Ele joga muito como um falso 9. Por vezes ele sai para a jogada da pequena triangulação, no formato geométrico, e por vezes ele volta para a figura do 9. Eu jogaria com o Diego Tardelli fosse o Renato hoje. Tá certo, Bagé. E a gente dá um tempinho. Vamos para um breve intervalo. E enquanto isso, você confere um vídeo feito pela TV Inter, instantes antes do Colorado entrar em campo contra o Flamengo na quarta-feira que passou. Primeiro manter o que nós fizemos até agora. Na Libertadores e no Gauchão. No momento difícil a gente apareceu. A gente não se escondeu. Então não tem que ser diferente. Vamos manter essa unidade, vamos manter essa confiança. Porque nós temos confiança, porque nós temos um bom time. Estamos de volta ao som de Cabeção DJ, aqui no nosso Sextou. Gosta dessa, Bagé? O Dilcinho é meu irmão, um dos irmãos que eu tenho. Aí, ó. Muito feliz com a música. Eu toquei, inclusive. Eu vou avisar ele que tocou. Inclusive, toquei essa música pra ti. É, muito bom. Ai, meu pagodeiro lindo. preferido. Não sabia que vocês se amavam tanto. Maravilhosos. Vamos voltar lá pro estádio Beira-Rio, onde está Taigor Janki. Taigor, o Internacional que se prepara, né, para enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, e um vídeo que chamou muita atenção nas redes sociais da última quarta-feira, da quarta-feira que passou, foi ali aquela motivação de D'Alessandro no vestiário com o grupo, não foi? Exatamente, Cris. O Inter vive um bom momento a partir da vitória contra o Flamengo na última rodada pelo placar de 2-1, por isso deve mandar força máxima para o próximo jogo contra o Palmeiras, apenas com aquela dúvida de Rodrigo Dourado, que não treinou hoje e deve ser substituído ou por Rodrigo Lindoso ou por Richelli. Mas chamou bastante atenção mesmo este vídeo divulgado pela TV Internacional, onde mostra o D'Alessandro motivando ali os companheiros antes da partida, ele que foi titular no jogo contra o Flamengo e também deve ser titular na partida lá em São Paulo contra o Palmeiras. A gente confere de novo esse vídeo divulgado pela TV Inter. A volta desse cara aqui, ficou um ano fora, sentiu o gostinho de novo. A gente está feliz de ter você novamente aqui, porque tu fez parte de um momento difícil aqui do clube e tu merece essa volta. Nós temos que ser sempre melhor. Esse que é o nosso pensamento. Nós temos que ser sempre melhor, pensar que nós podemos melhorar sempre. E o que nós podemos melhorar? Primeiro manter o que nós fizemos até agora. Na Libertadores e no Gauchão. No momento difícil a gente apareceu. A gente não se escondeu. Então não tem que ser diferente. Vamos manter essa unidade, vamos manter essa confiança. Porque nós temos confiança, porque nós temos um bom time. Nós já sabemos o que temos que fazer. Não tem outra explicação. Nós temos
Mesmo sem a braçadeira de capitão, o D'Alessandro, ele exerce uma liderança sobre o grupo importante, né, Bagé? Tem um filósofo que certa vez disse que tem diferença de chefe e líder. É verdade. Nem todo chefe consegue ser líder, todo líder consegue ser chefe. E o D'Alessandro é líder. Então, mesmo no momento... Hoje ele voltou a ser titular em alguns jogos, mas mesmo no momento que ele estava fora, ele sempre foi o cara que lá e puxou esse vestiário. Ele sabe o tamanho que ele tem para o clube e para a torcida. É verdade. E para o grupo, olha só. O Grupo Bandeirantes vai transmitir ao vivo, em parceria com a CBF, o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Será um jogo ao vivo por rodada da primeira e da segunda divisão. Parabéns ao Grupo Bandeirantes por essa iniciativa e por apoiar o futebol feminino. Lembrando que a dupla Grenal está nas duas disputas, o Inter na primeira divisão e o Grêmio na segunda divisão. Que máximo está aqui na Bandeirantes, vivendo esse momento quando o futebol feminino será transmitido na TV aberta, hein, Bagé? Muito maravilha, bacana, né? Era o que estava faltando, o apoio para o futebol feminino. Valeu, mais uma, Valeu. deu para nossa bolinha. Tchau, tchau, cabeção. Tchau, gente. Bom fim de semana, até segunda.